Bem-vindo de volta ao programa. Hoje estamos recebendo Wang Weng, professor e reitor da Universidade Renmin, na China, que também é vice-reitor da Escola da Rota da Seda. Já conversamos antes neste programa, é claro, e estou muito feliz em tê-lo de volta. Obrigado. Obrigado, professor Giesen. Estou muito feliz em vê-lo novamente. Da mesma forma. Então, o que eu queria discutir com você hoje são as relações em desenvolvimento entre China e Índia. No leste asiático, esses são, claro, os dois gigantes eurasiáticos. A suposição, geralmente, é que se conseguirmos fazer as grandes peças se encaixarem, funcionarem, então as peças menores se alinharão mais facilmente, se conseguirmos alinhar as grandes questões. Mas eu acho que apenas como ponto de partida, quais são os principais desafios em termos de harmonizar os interesses da China e da Índia como base desse cenário eurasiático? Sim, bem, essa é uma pergunta muito boa e também uma questão muito importante na China, assim como na Índia. Na verdade, estive na Índia 3 vezes e testemunhei pessoalmente seu rápido crescimento. Agora, a Índia se tornou a 5ª maior economia do mundo. No entanto, a Índia continua significativamente mais fraca do que a China. O PIB da Índia é apenas cerca de 20% do da China. A geração de eletricidade da Índia é apenas 18% da China. E a produção industrial da Índia é apenas cerca de 10% da China. A diferença de infraestrutura entre Índia e China é ainda maior. Por exemplo, a China tem 50 mil quilômetros de trem de alta velocidade, enquanto a Índia não tem nenhum. Os dois países têm cada um uma população de 1,4 bilhão. Mas como todos sabemos, como você mencionou, nos anos 1980, China e Índia eram aproximadamente equivalentes em força. Mas o problema é que, 40 anos depois, por que a China ampliou essa diferença? Acredito que, como antes estava falando sobre a competição e as dificuldades entre Índia e China, preciso compartilhar com vocês 3 razões pelas quais a China ampliou a diferença em relação à Índia. Primeiro, a China possui um governo forte e uma liderança partidária sólida, o que garante o planejamento estratégico e a implementação de políticas. Em contraste, a Índia tem partidos políticos mais diversos e uma eficiência administrativa relativamente baixa. Segundo, a governança interna da China melhorou. Por exemplo, a China fortaleceu a identidade nacional de seus 1,4 bilhão de habitantes, aumentou a segurança urbana, melhorou a infraestrutura, igualou os serviços sociais, promoveu um ambiente de baixo carbono, combateu a corrupção e implementou uma política industrial eficaz. A China também alcançou proteção universal à saúde, educação universal e erradicou a pobreza. Em contraste, a Índia está muito pior nesses aspectos. Em terceiro lugar, o nível de abertura da China ao mundo exterior está melhorando. A China é um grande polo de atração para investimentos estrangeiros e o ambiente de negócios chinês continua a melhorar. Mesmo com investimentos dos Estados Unidos, a China permanece receptiva. Mas, em contrapartida, o ambiente de negócios da Índia continua relativamente ruim. Portanto, quando falamos sobre as dificuldades entre China e Índia, ou sobre o futuro da ascensão da Índia, precisamos comparar a diferença atual entre Índia e China. Mas, mesmo assim, essas diferenças não significam uma negação dos direitos da Índia. Pelo contrário, acredito que ainda mais, muitos estudiosos indianos e chineses estão prestando atenção aos direitos da China e à diferença entre Índia e China, assim como a competição entre os dois países. Então eu acho que, embora eu admita que a Índia tem um potencial enorme, por exemplo, a Índia tem uma população mais jovem e um mercado consumidor com potencial considerável, eu acredito que, se a Índia conseguir continuar avançando em reformas internas, adotar políticas abertas, melhorar seu ambiente de negócios e eliminar a pobreza absoluta entre seus 200 milhões de habitantes e sua taxa de analfabetismo de cerca de 30%, o futuro da Índia será promissor.
Portanto, minha previsão é que até 2050, os 4 países mais poderosos do mundo serão China, Estados Unidos, Rússia e Índia. E quanto à Europa? Se a Europa conseguir promover melhor a integração e lidar com as questões de imigração, então acredito que a Europa certamente estará entre os 5 primeiros. É essa a minha opinião. Sim, bem, é um bom ponto, porque a paridade, eu acho que sempre que você conversa com pessoas na Índia, parece que é isso que fundamenta grande parte da preocupação, que a antiga paridade, que existia mais ou menos no final dos anos 70 e início dos anos 80, desapareceu completamente agora com a ascensão da China. Mas eu também queria abordar o modelo chinês, porque se discutirmos até que ponto a Índia pode emular a China, também vale notar que a própria China está mudando muito. Ou seja, a economia chinesa hoje é muito diferente do que vimos há apenas uma década. Mas acho que de muitas maneiras, os chineses começaram, assim como os outros tigres asiáticos, fazendo as primeiras manufaturas simples e depois subiram nas cadeias de valor. E agora estão começando a assumir a liderança em tecnologias-chave. Mas como você vê os desenvolvimentos mais recentes dentro dessa evolução da economia chinesa, a direção que ela está tomando? Sim, acho que essa é uma questão muito importante. E também é um tema crucial porque, se você estudar as mudanças da China na última década, pode ver que o país passou por uma enorme transformação. Então, essa grande transformação é um foco central da minha pesquisa e também é um catalisador fundamental para a migração do Ocidente em direção à China. Na verdade, no próximo mês, vou convidar políticos, acadêmicos e profissionais da mídia dos Estados Unidos e de vários países europeus para virem à China para uma pesquisa aprofundada e um diálogo estratégico de grande relevância. Talvez no ano que vem, eu gostaria de convidar você, professor Stinson, para vir à China para uma pesquisa aprofundada. Acredito que queremos permitir que o mundo descubra a transformação pela qual a China passou, especialmente na última década. Permita-me destacar 6 lutas muito importantes dos últimos 10 anos que foram negligenciadas pelo Ocidente. A primeira é a luta contra a poluição. Como você deve saber, na última década, a China eliminou a pobreza absoluta para 100 milhões de pessoas, alcançando a meta de erradicação da pobreza dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030, 10 anos antes do previsto. Além disso, por meio da economia digital e da tecnologia de IA, na última década, a China está promovendo o acesso igualitário aos serviços sociais e construindo uma sociedade conveniente e eficiente para a prosperidade compartilhada. Por exemplo, isso inclui particularizar ministérios de dinheiro em espécie na China. Sabe, até para mim, passei muitos meses ou até anos pagando sem usar dinheiro em espécie na China. Além disso, o transporte é muito conveniente, certo? E as cidades têm taxas de criminalidade mais baixas. Na China, as cidades são muito seguras. Qualquer pessoa que tenha visitado a China vai reconhecer que a vida em uma cidade chinesa agora é mais conveniente do que na maioria das cidades do Ocidente. Então, o segundo ponto é a luta contra a corrupção. Na última década, pelo menos 5 milhões de funcionários chineses foram punidos por corrupção. Sim, 5 milhões. Esses funcionários enfrentaram julgamentos, rebaixamentos, prisão e até mesmo a pena de morte. Sim, a pena de morte. Portanto, atualmente, a China é, sem dúvida, o país com a fiscalização mais rigorosa para funcionários públicos no mundo. Porque todos sabemos que a corrupção é um flagelo humano prodigioso. A China ainda enfrenta enormes desafios no combate à corrupção. Mas, honestamente, comparada à corrupção institucionalizada encontrada em governos ocidentais, a China agora fez esforços muito maiores contra a corrupção. O terceiro ponto é a luta contra a poluição. 10 anos atrás, as cidades chinesas ainda sofriam com forte poluição do ar, do solo e da água.
Atualmente, a ecologia se transformou de forma dramática. A civilização ecológica e o desenvolvimento de baixo carbono tornaram-se agora políticas nacionais da China. A China se tornou a principal grande economia na implementação do Acordo de Paris sobre o clima. Quarto, há a luta contra o bloqueio. Há uma década, os Estados Unidos impõem bloqueios tecnológicos e sanções comerciais à China. Em resposta, a China fortaleceu a inovação científica e tecnológica e alcançou a quarta revolução industrial. Atualmente, China e Estados Unidos tornaram-se os países mais poderosos do mundo em IA, superando países desenvolvidos tradicionais como Europa e Japão. Quinto, há a luta contra a crise. Na última década, a China enfrentou a bolha imobiliária, limpou o mercado de capitais e promoveu o desenvolvimento de qualidade. Assim, agora a economia chinesa é mais saudável que antes. Em contraste, mais pessoas agora estão discutindo a possibilidade de uma crise financeira nos Estados Unidos. Sexto e último ponto, há a luta contra a hegemonia. Na última década, a China tem se posicionado consistentemente contra a hegemonia dos Estados Unidos. Propôs a iniciativa do Cinturão e Rota, participou ativamente da governança global, reformou o sistema internacional e se comprometeu a construir uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade, que desfrute de paz duradoura, segurança universal, prosperidade comum, abertura, inclusão e um mundo limpo e belo. Esses são nossos objetivos. Então deixe-me compartilhar com vocês os 6. Combate à pobreza, combate à poluição, combate à corrupção, combate ao bloqueio, combate à crise e combate à hegemonia. Essas 6 lutas contra, na minha opinião, demonstram de forma muito clara que na última década a China não é a União Soviética dos anos 1040, nem o Japão dos anos 1980. A ascensão da China não é mais uma ameaça à hegemonia dos Estados Unidos, nem ela aspira a derrubar a ordem internacional existente ou iniciar uma nova Guerra Fria. Em vez disso, ela busca ser uma reformadora, construtora e contribuidora para o sistema internacional. É claro que, nos últimos anos, algumas pessoas previram que a China iria declinar ou colapsar. Não, eu não acho isso. A China não vai colapsar nem declinar, mas sim se tornar mais forte, mais civilizada e mais sustentável. Mesmo agora, ainda enfrentamos muitas dificuldades, mas sinto total confiança no futuro da China. Bem, eu queria voltar um pouco à questão das relações entre China e Índia, porque sempre faço o ponto de que, se você tem uma potência hegemônica como os Estados Unidos querendo conter a China, sempre existe a oportunidade de apelar para as preocupações da Índia sobre a crescente disparidade de poder entre China e Índia. Mas parece que os Estados Unidos, embora reconheçam que o mundo está se tornando mais multipolar, não desistiram de suas ambições de restaurar um sistema unipolar. Uma das formas de fazer isso é incentivar países ao redor do mundo a reduzirem seus laços econômicos com a China e se vincularem mais exclusivamente aos Estados Unidos. Eu diria que isso tem sido muito bem sucedido com os europeus. Ou seja, a Europa rompeu seus laços econômicos com a China. Vemos agora, recentemente, que eles impuseram as sanções de retorno ao Irã com uma justificativa que eu diria ser bastante fraudulenta, considerando que estavam falando em trabalhar com a IEA. E agora também há pressão para que os europeus cortem relações com a China. De fato, os europeus estão discutindo quantas sanções devem impor à China para agradar o Sr. Trump. E bem, o resultado é bastante previsível. Como se vê na Europa, haverá ainda mais dependência dos Estados Unidos. E isso é algo que os americanos podem explorar. Aparentemente, a Índia não seguiu esse caminho. Em vez disso, rejeitou a pressão dos Estados Unidos e a exigência de cortar laços tanto com os russos quanto com os chineses.
Agora, eles estão diversificando suas dependências econômicas. Acho que isso ficou muito claro para o mundo todo quando Modi, após 7 anos, embarcou em um voo para a China para a reunião da OCS. Novamente, China e Índia ainda têm muitos problemas a resolver em seu relacionamento. Mas quais são os principais impedimentos para melhorar os laços entre China e Índia? Não se pode resolver todos os problemas, mas o que você acha que é realista alcançar nos próximos anos? Sim. Antes de responder sobre a relação Índia-China, preciso te dar uma resposta sobre a relação Estados-Unidos-China. Tenho que te contar um segredo muito importante, ou melhor, o resultado da minha pesquisa, porque na verdade no primeiro semestre de 2024, ou seja, este ano, o comércio exterior da China cresceu 2,9%, superando a média de crescimento do comércio internacional, que foi de 1,7%. Então, a partir desse ponto, a estratégia dos Estados Unidos, você mencionou agora a estratégia dos Estados Unidos de forçar países ao redor do mundo a reduzirem seus laços econômicos com a China. Eu acho que essa estratégia fracassou, certo? Porque o comércio exterior da China ainda cresceu muito mais rápido do que a média do comércio internacional, certo? Mas, por outro lado, preciso te dizer que a China agora está adotando uma estratégia de desamericanização. A de-Americanization strategy. This is very important, but a lot of Western media. Isso é muito importante, mas muitos veículos de mídia ocidentais ignoram esse ponto. Existem 5 pontos-chave. Primeiro, a desamericanização do comércio. Antes de 2018, as exportações da China para os Estados Unidos representavam cerca de 20% do total das exportações chinesas. Nos primeiros 8 meses de 2023, esse número caiu para 9%. Enquanto isso, as exportações chinesas continuaram crescendo anualmente, mantendo sua posição como o maior exportador do mundo. Segundo, a desamericanização do desenvolvimento militar e tecnológico. Não sei se você assistiu ao desfile militar na Praça da Paz Celestial no início de setembro. Todas as armas militares chinesas exibidas no desfile são 100% produzidas domesticamente, e muitas são mais avançadas do que as dos Estados Unidos. Are more advanced than those of the United States. Third, de-Americanization of Terceiro, a desamericanização da ideologia. Atualmente, a China está buscando um sistema intelectual independente. Nós, estudiosos e professores na China, temos uma compreensão clara dos chamados conceitos americanos, como democracia, liberdade, Estado de Direito e direitos humanos, todos com as chamadas características americanas. E na academia chinesa, atualmente, cada vez mais professores chineses estão cada vez mais convencidos da hipocrisia dos chamados valores universais dos Estados Unidos. Quarto, a desamericanização da alta tecnologia. Atualmente, a China tem seu próprio caminho para promover a inovação em IA. Por exemplo, empresas como DJI, Robotic e Huawei estão todas buscando inovação independente. Quinto, a desamericanização da educação. Fifth, the de-Americanization of education. So 10 years ago, I don't know whether you know about Então, há 10 anos, não sei se você sabe disso, cerca de 300 mil jovens estudantes chineses iam anualmente para os Estados Unidos. Agora, esse número é inferior a 100 mil. Na última década, os laços da China com países do sul global se fortaleceram. Como você deve saber, as relações China-África, China-América Latina, China-Sudeste Asiático, China-Leste Asiático e China-Oriente Médio atingiram níveis historicamente altos. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos se retiraram de muitas organizações internacionais, incluindo a OMS, o Acordo de Paris e a Unesco. Portanto, desse ponto de vista, não é a China que está sendo isolada pelos Estados Unidos, mas sim os Estados Unidos que estão sendo isolados pelo mundo. That is being isolated by the world. This is a very important phenomenon. So, as far Este é um fenômeno muito importante. Quanto à relação China-Índia que você mencionou, acredito que desde que o primeiro-ministro indiano Modi participou da cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, em Tianjin, China, no início de setembro deste ano, a relação entre China e Índia melhorou. Tanto a China quanto a Índia são grandes civilizações e possuem sabedoria suficiente para lidar com as dificuldades e desafios que enfrentamos. O potencial para o relacional entre China e Índia
é enorme e não será ofuscado a atual disputa de fronteira. Will not be hidden by the current border dispute. I think United States cannot. Embora eu ache que os Estados Unidos não podem ser provocados ou separados, a melhora no relacionamento entre Índia e China é evidente, pois cada vez mais estudiosos da China e da Índia estão se reunindo para discutir as disputas entre nossos dois países. Como resultado, temos cada vez mais confiança na melhoria do nosso relacionamento. Deixe-me imaginar uma cooperação entre os dois países, com uma população combinada de quase 3 bilhões de pessoas. Isso certamente mudaria o mundo. Hoje em dia, como promover a reforma do sistema internacional e como tornar o mundo cada vez melhor está se tornando um senso comum entre as comunidades acadêmicas tanto da Índia quanto da China. Essa é a verdadeira mudança entre nossos dois países. Bem, algo parece estar mudando. E acho que não é só a Índia. Vemos tendências semelhantes no Japão e na Coreia do Sul. Há um reconhecimento de que o mundo está mudando fundamentalmente, e esses países estão começando a reconsiderar alguns de seus compromissos com o sistema de alianças dos As-Wins, já que isso sempre os coloca em maior tensão com a China e dificulta a possibilidade de encontrar outras soluções em que todos possam sair ganhando. Só para encerrar, queria perguntar, como você vê o papel dos BRICS e da Organização de Cooperação de Xangai em termos de reorganizar não só o sistema econômico, mas também, em uma escala mais ampla, o quadro geral? Como eles reorganizam as relações entre civilizações? Porque se olharmos apenas para o aspecto econômico, é interessante notar que a maioria dos estados gostaria de ter oportunidade de se diversificar, ou seja, não depender apenas de um centro de poder para tecnologia, finanças ou corredores de transporte. Então acho que há uma percepção equivocada sobre a China, pelo menos frequentemente no Ocidente, de que as pessoas pensam que a alternativa a um mundo dominado pelos Estados Unidos seria um mundo dominado pela China. Mas, novamente, não é exatamente isso que os chineses estão propondo, e também não é o que essas instituições estão facilitando. Parece que se está contrapondo o sistema unipolar ou hegemônico por um de multipolaridade. Mais uma vez, como isso se desenrola em termos econômicos e acredito também na relação entre civilizações. Sim, obrigado, professor Dizem. Acho que o senhor é muito perspicaz. O senhor percebe até mesmo mudanças muito sutis ou até enormes nas dinâmicas globais. Porque atualmente, para ser honesto, na academia ocidental, poucos estudiosos percebem as mudanças significativas trazidas pelos BRICS ou pela Organização de Cooperação de Xangai. Na verdade, em maio deste ano, fiz um discurso no BRICS Plus, um pré-cúpula realizado no Brasil, destacando o papel do mecanismo dos BRICS no avanço da civilização. Mencionei 3 pontos-chave no discurso que chamaram bastante atenção. Primeiro, o mecanismo dos BRICS desafia a hegemonia unipolar e promove um ajuste fundamental na estrutura de poder global. Segundo, ele inova o diálogo entre civilizações, buscando transcender o modelo centro-periferia. Terceiro, ele redefine o desenvolvimento como uma ética e demonstra plenamente a diversidade de caminhos para a modernização. Como todos sabemos, hoje em dia cada vez mais países estão se destacando. Se você for à África, pode ver o crescimento da Etiópia, Nigéria, Tanzânia e África do Sul. Se for à América Latina, pode ver o crescimento do Brasil. E se for aos países da ASEAN, pode ver o crescimento da Indonésia e da Malásia. Todos estão no caminho da modernização. Por isso, em setembro deste ano, na verdade, no início deste mês, a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai foi realizada em Tianjin, na China. Como mencionei, o presidente Xi Jinping propôs a iniciativa de governança global. Esta é a 4ª iniciativa global da China, após a iniciativa de desenvolvimento global, a iniciativa de segurança global e a iniciativa de civilização global.
Portanto, essa iniciativa demonstra mais uma vez, como mencionei, que a China não busca uma revolução internacional, nem estabelecer uma nova hegemonia. Na China, não gostamos de hegemonia. No mundo, não gostamos de hegemonia. E não queremos promover uma revolução internacional. And we don't want to push the international revolution, but rather working with emerging. Mas, na verdade, trabalhar com economias emergentes para promover um mundo melhor. Um mundo melhor porque sabemos que há tantas economias emergentes. Não é apenas um país que está ascendendo. Vemos que há muitos países ascendendo simultaneamente. Então, sob essa perspectiva, você mencionou os BRICS e a OCS, a Organização de Cooperação de Xangai. Ambos esses mecanismos são, de fato, verdadeiras revoluções civilizacionais. Esses dois grandes mecanismos estão enfrentando um dilema real na teoria das relações internacionais que privilegiou o Ocidente por 500 anos. Essa é uma questão muito importante, porque quando estudamos teoria das relações internacionais, nos deparamos com esse dilema, essa questão. O que deve ser feito quando um ou mais países ascendem? Deve haver guerra? Deve haver hegemonia? Deve haver revolução? Should there be hegemony? Should there be revolution? No. Now, the countries like China or Brazil. Agora, países como China ou Brasil estão todos pensando em melhorar a cooperação, apoiar o multilateralismo, promover o diálogo e o intercâmbio entre civilizações, construir confiança estratégica e promover a reforma do sistema internacional. Portanto, isso representa um avanço além do modelo civilizacional dominado pela civilização ocidental nos últimos 500 anos, em direção a um novo modelo ou paradigma de civilização humana. É nisso que eu me concentro, ou o que eu pesquiso. Mas admito, é claro, que os BRICS e a Organização de Cooperação de Xangai ainda enfrentam muitas dificuldades. Mas temos que lembrar que sempre há dificuldades. But we have to know, always we have difficulties. Actually, these difficulties and differences. Na verdade, essas dificuldades e diferenças são justamente a força motriz do progresso. À medida que as economias emergentes se tornam cada vez mais unidas e poderosas, continuamos confiantes de que o mundo do futuro será um lugar melhor. É por isso que você mencionou não apenas a cúpula do BRICS Plus em julho deste ano no Brasil, mas também a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai em setembro, em Tianjin, na China. Todos os países emergentes são humildes. Ou querem se unir. Eles sei por prosperidade pacífica e pelo multilateralismo. Por isso que no futuro, o mal melhor não será criado por Trudidentes, mas liderado por economias emergentes. But led by the emerging economy. So how about you mention how about the United States? I think. Então, que tal você mencionar e os Estados Unidos? Eu acho que talvez os Estados Unidos, sua força, especialmente força econômica, força financeira e força em inovação, ainda são muito poderosos. Mas temos que dizer que o soft power dos Estados Unidos está declinando muito rapidamente. E também o sistema hegemônico dos Estados Unidos está em declínio agora. Essa é a realidade. E quanto às outras economias emergentes no futuro? Eu acho que elas estão unidas e ansiosas por um mundo melhor, por multilateralismo, e estão tentando construir um futuro melhor. Essa é a minha observação. Certo. Bem, quando a Guerra Fria chegou ao fim na Europa, pessoas como George Kennan, o lendário diplomata americano, destacaram que era muito deprimente ver que no Novo Mundo, todas as oportunidades estavam ali para criar um tipo de mundo completamente diferente. E ele ficou muito desapontado ao perceber que a única imaginação política que encontrou entre sua própria classe política era a ideia de expandir blocos militares de soma zero, enfraquecer rivais e voltar a esse tipo de mentalidade. Então, tendo a ser muito otimista e esperançoso de que um novo e mais benigno sistema internacional multipolar possa surgir com base nessa solução de soma positiva. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu realmente agradeço. Thank you, Professor. Obrigado, professor Dizem, senhor. Estou ansioso para ver editar pessoalmente, não apenas em outro stream, baby que portanto, no próximo ano, mineria de balas à China.
Estarei em Wuhan, na universidade, lá em novembro. Então, talvez. Sério. Sim, você pode vir a Pequim. Gostaria de convidá-lo para fazer uma palestra em nossa universidade. Tudo bem, posso organizar um evento para você também. Maravilha. Estou ansioso por isso. Obrigado. Sim, obrigado. Obrigado, professor Giesen. Mais uma vez, obrigado. Thank you, Professor Dixon. Thank you again.